Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque e hoje estou aqui super bem trajado, lógico, né, por conta da data 8 de abril. O que quer dizer 8 de abril? Quer dizer um ano que a gente começou aqui no canal. Só posso agradecer aqui de antemão a todos vocês. Se não fosse a resposta positiva, né, de quem está me assistindo, eu não teria esse ímpeto todo de estar aqui gravando diariamente. Inclusive, acabei de voltar de viagem, vocês sabem, gravei ontem no aeroporto, lá na Colômbia, estava lá nos Estados Unidos. Pô, foi uma dificuldade até de conseguir conexão na internet, acreditem ou não, mas estamos aqui durante 365 dias, até mais, né, porque teve ano bissexto, e gravando conteúdo diário sobre o nosso fogão, né? E vou falar daqui a pouco, né, claro. Quero saber também a opinião de vocês. Já prepara aí o que você vai escrever. Um ano de canal Botafogo, o que mudou no nosso fogão de lá para cá, né? 12 meses, só para contextualizar, né? Eu crio o canal ali na fase final da Taça Rio do ano passado, que as coisas não estavam muito bem. Em seguida, claro, o Botafogo começou aquela campanha avassaladora do Brasileirão, mas aí o resto, como a gente sabe, é história. Gente, vamos começar aqui falando das gloriosas, né? Vai ter uma opção agora também, quem gosta de acompanhar o Campeonato Feminino, na TV Brasil, né? Um canal aí estatal, a TV aberta, vai começar a transmitir e começa inclusive com o clássico Botafogo-Fluminense. Na verdade vai ser Flu e Botafogo, direto das Laranjeiras, tá? Deixa eu ver aqui certinho, dia 20 às 15 horas. Lembrando que o time feminino do Botafogo teve essa mudança aí de treinador, né? A saída do treinador, está se preparando para enfrentar no próximo domingo o São Paulo, lá em Cotia, às 15 horas, tá? O Sport TV também tem direitos de transmissão, né? Também tem a Gold, né? Então tem várias formas aí, o futebol feminino ganhando espaço na mídia, né? Galera, vamos lá. Eu falei ontem um pouco lá do aeroporto, né? Tava aquela confusão, alto-falante do aeroporto junto, né? Do Botafogo ainda está buscando reforços para a defesa, né? A gente já vinha falando que a defesa ainda era um ponto fraco, né? Por mais que eu considere até que o Alexander Barbosa seja uma contratação que foi muito acertada, a contratação do Lucas Alter aí, que muita gente está cornetando, né? Eu acho que foi também acertada na medida que um jogador jovem, com histórico de seleções de base, né, e de muito potencial. Ele pode ainda não estar, né, jogando no nível que a gente gostaria e no que a gente pretende ver a zaga do Botafogo, né? Com todos os intempéries que aconteceram aí no ano passado, né? Já entrando aí um pouco no assunto 2023, a zaga do Botafogo com o Adrielson e com o Cuesta era uma zaga que passava mais confiança. Depois a gente sabe que degringolou, né? Mas fala-se também da própria volta do Adrielson, né? O fato que eu tenho apurado, né, que o Adrielson não está no mesmo nível, né, digamos, que o PR lá. O PR tem atuado, né? Inclusive jogou agora na semifinal da Copa da França, né? O Adrielson não vem sendo aproveitado. E alguns clubes brasileiros, inclusive, já fizeram sondagens, tá? Mas, ao que tudo indica, o Adrielson cumprirá, sim, o seu contrato lá no Lyon, que é até meio de 2028, beleza? Enquanto isso, o Botafogo, claro, monitorando o mercado. Deixa eu falar aqui também que ontem, na confusão, eu acabei esquecendo de citar também. Eu falei do Bastos, falei do Pablo, né? Obviamente, Alexander Barbosa e Lucas Alter, e acabei não citando o Segovão, né? Luiz Segovia, que está de volta, né? Passou um período lá no Molenbeek, teve uma lesão, já está recuperado e está de volta aí no fogão. E também tem, olha, o jovem paraibano Jefferson Maciel, que às vezes que entrou no Carioca também achei que foi bem, tá? E o Cauã, tá? São outras opções para a zaga. Mas, talvez, né? Pelo que a gente viu aí da própria reação do John Textor, né, em relação à atuação do Botafogo na estreia da Libertadores, o Botafogo vai tentar algum jogador para, quem sabe, chegar e até ganhar a titularidade. Isso aí, obviamente, vai estar nas mãos do Arthur Jorge, né? Certamente o Arthur Jorge aí já está dando aí os seus pitacos, observando também jogadores. Claro que ele não tem como ele conhecer, né? Ele
diz que, obviamente, acompanha o Campeonato Brasileiro, mas não tem como ele conhecer os estaduais do Brasil, né? E essa data, só para a gente entender, essa data de 19 de abril, tá? Seria uma data aí de fechamento de janela justamente para jogadores que estavam envolvidos com os estaduais. Ontem teve várias finais por aí, né? Apesar da gente, atualmente, né? Eu confesso que tem muito pouco interesse nos estaduais, não é porque o Botafogo não estava na final, não, ou não foi campeão, não. Realmente, infelizmente, hoje os estaduais gozam de muito menos prestígio do que era, né? Falar que nem o saudosista, né? Na época, no meu tempo, né? É tipo isso. Então, vamos ver. Eu acredito que se o Botafogo for trazer alguém, realmente, né, a informação que a gente tem, né, não é só um achismo, o foco seria para a defesa, né? Até porque o Pablo chegou, praticamente treinou um pouco, já teve uma lesão, né? E o pessoal tem perguntado, tá? Ele já está em fase final de recuperação, tá? O Pablo já em breve poderá estar apto aí a jogar normalmente. Então o Botafogo, outra notícia que também é a notícia do momento, o Botafogo quer enxugar o elenco. Certamente isso também é um pedido do próprio técnico português, Arthur Jorge, que recebeu um elenco que é numeroso, né? E que tem jogadores que certamente precisam de rodagem, né? A gente lembra, assim, casos, sei lá, do Raí, por exemplo, do próprio Matheus Nascimento, né? Ou como eu citei aqui também o Cauã, né? De repente até o próprio Jefferson Maciel, né? São jogadores que precisam de uma rodagem e que não terão tantas oportunidades assim ao longo do ano. Mas, Carlos, o Botafogo vai jogar Copa do Brasil, Libertadores, Brasileirão, né? Não é importante ter um elenco? Sim, é importante ter um elenco. Só que o Botafogo ainda quer trazer, talvez, ali mais algumas peças. A gente sabe que no meio do ano chega o Igor Jesus e chega o Alain, né? Então só aí a gente já vê como vai dando uma inchada no elenco a ideia do Arthur Jorge, como era do Luiz Castro, né? Já comparando com o ano passado, já falando aí dessa questão de um ano, né, do canal, também chegou já querendo enxugar ali para ter um grupo mais reduzido de trabalho, né? Reduzido, claro, com opções, mas também sem ter tantos jogadores assim excedentes, tá? Então, nos próximos dias, acredito que o Botafogo terá justamente essas notícias de alguns jogadores sendo emprestados, tá? E eu espero que seja para o próprio futebol brasileiro, né? Para também parar um pouco essa escape só de Molenbeek, né? Nada contra o Molenbeek, mas parecia que o jogador aqui, olha, precisa de rodagem, manda para o Molenbeek, né? Eu acho que tem sempre essa opção também desses jogadores atuarem na Série B. A Série B hoje é uma série muito competitiva, né? Pode dar esse tipo de rodagem para jogadores como eu citei, né? O caso do Raí, por exemplo, que precisem aí dessa rodagem. Quem está, de certa forma, prestigiado é o Janderson, né? O Janderson teve uma extensão de contrato, né? Com aumento salarial, tudo mais. Então, hoje, o Janderson é o reserva, né? Não há dúvidas, do Tiquinho. Claro que com a chegada do Igor Jesus, né? Vai mudar esse panorama. Igor Jesus, que foi assunto semana passada, estava lá nos Estados Unidos, também não consegui muito comentar sobre esse assunto, né? Que o Botafogo ia perder o jogador, mas como assim? Já tem contrato pré-assinado, né? O Botafogo foi lá, quitou os pagamentos e o próprio jogador foi nas redes sociais, vou dar o crédito aqui, por mais difícil que seja, o influenciador Badr Al-Kabi, tá? No X, no Twitter, que aliás está essa confusão aí sobre o Twitter, né? Não vou nem entrar nesse assunto. Ele posou, né? O Igor Jesus posou com a camisa do Botafogo, ali com o Parimatch. A minha camisa não tem patrocínio nenhum, só tem aqui o material esportivo da Reebok. Mas ele posou com uma Parimatch, Centro, uma camisa, né, atualizada do Fogão Igor Jesus, que foi uma espécie de um cala-boca aí para tudo que foi falado nos últimos dias. O que parece, tá, é que os empresários do jogador estavam dando uma cavada ali para, de repente, ele mudar o destino, né, o rumo aí da sua carreira para um clube ainda lá do mundo árabe, mas o Igor Jesus fez essa foto, fez a postagem aí, apareceu, né, no Twitter aí do influenciador, não vou repetir o nome, mostrando realmente o desejo dele e que está tudo certo com o Botafogo, né? O Botafogo chegou junto, pagou a parcela que tinha que pagar, então não há confusão. Igor Jesus, assim como o Alain, estão em ótima fase por lá, tá? O Igor Jesus aí marcando gol atrás de gol, né? E é justamente isso, o vínculo dele com o Shabab Al-Ahli, tá? Dos Emirados Árabes, vai até o dia 30 de junho. Depois disso, ele está liberado aí a partir de julho,
né, de vir para o Fogão. Galera, aquele assunto que é um saco, eu não queria nem falar aqui no vídeo comemorativo de 1 ano do canal, mas a gente tem que falar, ainda tá dando panos para mangas, né? As falas do Textor. Agora foi o dirigente do Corinthians aqui, deixa eu dar nome aqui, o Romeu Tuma Júnior, né? Certamente filho do Romeu Tuma, que era, para quem não sabe, era um delegado em São Paulo, entrou para a política, enfim. Então, o Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, tá? Prestou solidariedade aos co-irmãos São Paulo e Palmeiras em relação aí, isso ele foi no programa Mais 3 Pontos da Band, em relação aí às denúncias do Textor. Eu só não entendo isso, assim, solidariedade, tipo, parece que o Textor atacou esses clubes, nada disso, o Textor tá sempre ali pontuando de que se está havendo, manipulação de resultados, isso não foi uma coisa orquestrada por nenhum desses clubes, mas envolve, obviamente, né, mexe com todo mundo que disputou o Brasileirão, enfim. E que foi muito chato, eu vi agora de manhã, tô cansado, gente, cheguei em casa 3 da manhã, então não consegui acompanhar tudo, assim, mas tentei dar uma atualizada. A Leila Pereira, eu sempre confundo com Leila Pinheiro, a Leila Pinheiro é bem melhor, né, cantora. Deixa pra lá. A Leila Pereira deu uma entrevista, acho que foi pro André Hernan, na beira de campo, ali o Palmeiras acabou vencendo o Paulista, né, 2-0 no Santos, e aí ela fez aquela entrevista que dá pra ver que é bem media training, né, que ela meio que decora uma, né, não é espontâneo, né, ela decora uma fala, e aí ela foi muito agressiva com o John Textor, né, chamou de fanfarrão, deixa eu ver aqui até, a grande vergonha do futebol brasileiro é o John Textor, segundo a Leila, que o Palmeiras... Isso que o Palmeiras tinha dito que não ia falar mais no assunto, né? Mas ela voltou a falar, disse que o que o Palmeiras tinha que fazer já fez, né? Se protegendo aí das acusações. Então ela está tendo aí seu momento aí enfim, exposição aí na mídia, né? Mais uma falando do John Textor, né? E é claro, a gente também, como botafoguense, fica na expectativa aí, claro, que logo as coisas se esclareçam, né? Eu acho que está próximo de vir à tona aí tudo que o John Textor levou ao Ministério Público, né? E a única coisa que me faz pensar assim, dessa agressividade toda da Leila e de outros dirigentes contra o Textor é que realmente eles estão incomodados, né? Eles estão incomodados. O Textor mexeu num vespeiro, né? Mexeu no vespeiro, o vespeiro tá aquela coisa ali, sabe, quando fica... Não sabe para onde vai, mas tá agitado o vespeiro de Palmeiras e outros co-irmãos, né? Então, é isso, galera. Assim, é óbvio que a gente quer saber, né, exatamente o teor, né, do dossiê, né, digamos assim, mas me chama a atenção isso, que em vez até da própria imprensa, né, já falei isso aqui, mas repito, ter uma postura de querer apurar, né, a credibilidade do futebol brasileiro, não, a primeira postura que existe aí de muitos clubes, aí acaba influenciando também alguns torcedores, essa coisa de querer desmerecer, desdenhar do John Textor, né? Ai, assunto chato demais, galera. Vou até mudar de assunto. Vamos falar aqui de patrocínios master, né? Eu falei que a minha camisa é a camisa que tá sem patrocínio nenhum, né? Mais clássica. Mas a Parimatch, né? Patrocínio do Botafogo. Hoje é o 9º maior patrocínio do futebol brasileiro. Lembrando, tá? Mas é o maior da história do Botafogo. Então é importante também a gente comentar isso, tá? Então, só pela ordem, o Corinthians tem a VaidBet. É muita bet, né? A cada dia surge uma bet nova. Eu nunca ouvi falar. VaidBet nunca ouvi falar. A do Corinthians é a maior, 120 milhões. Flamengo, PixBet, 85 milhões. Palmeiras em terceiro com a Crefisa, 81 milhões. São Paulo, Superbet, 52. Fluminense, os dois tricolores aí estão de mãos dadas. Também Superbet, também 52 milhões. Grêmio, que foi campeão ontem no Sul, Banrisul, 30 milhões. Internacional, também Banrisul, mesmo valor. O Santos com a Blaze, 27,7. E o Botafogo coladinho ali. Então o Santos
com a Parimatch 27,5 milhões, fechando o ranking aí do top 10. O Cruzeiro, que ontem foi vice-campeão mineiro, com a Betfair 25 milhões. Então é interessante aí essa análise. Claro que o Botafogo aí ainda, né, tem muito a crescer dentro disso, mas, como eu falei antes, é o maior patrocínio, né, de camisa do Botafogo da história. Então é mais uma coisa que a gente já entra, né, no assunto aí praticamente final do vídeo, né, que é tudo que mudou nesse 1 ano do canal, né? Se a gente lembrar, o 8 de abril do ano passado, quando eu estreio aqui, o Botafogo estava disputando uma Taça Rio, muito diferente do que foi a Taça Rio desse ano, que, Carlos, mas foi vergonha da mesma forma, tal, mas até pela forma que os jogadores receberam o troféu, a gente já viu uma mudança, né? Desse ano já tinha ali um astral diferente, né? Do ano passado foi uma coisa depressiva, né? A torcida xingando muito o Castro e tal. Enfim. E aí o Botafogo, claro, faz uma campanha no Brasileiro, que não adianta a gente ficar aqui relembrando, porque, né, vamos parar de olhar o retrovisor, eu sou o primeiro aqui a falar para mim mesmo, né? Mas o Botafogo tem uma evolução incrível. Traz esse ano o Luiz Henrique, maior contratação da história do futebol brasileiro. É importante sempre a gente lembrar isso. A própria contratação, né, do Arthur Jorge também, salvo engano, também é a maior contratação de um treinador da história do futebol brasileiro. Comenta aí embaixo se é isso mesmo. Eu acho que né? O Botafogo que acabou despendendo aí 2 milhões, pode chegar a 3 milhões de euros junto ao Braga, né? Então o Botafogo mostra muita força, né, no mercado internacional, se posiciona e começa a ter um elenco que, sem dúvida alguma, o elenco hoje, por mais que a gente ainda diga, olha, tem peças que precisam trocar, lateral esquerda a gente precisa trazer mais um lateral, a zaga não está ainda confiável, por mais que a gente faça essas observações, a gente tem que entender que o elenco que a gente tem hoje é bem superior ao que o Castro tinha há um ano atrás, né? Terminando o Campeonato Carioca e iniciando o Brasileiro, né? Então é uma melhora realmente substancial. Jogadores aí, além de serem muito valiosos, né, jogadores também vivendo momentos melhores, caso do Júnior Santos, né, hoje aí ainda um grande destaque. Gente, para a gente fechar, né, eu quero que você comente aí embaixo se você concorda que em 1 ano de canal, né, não só o canal cresceu, estamos chegando aí a marca de 8 mil inscritos. Se você não é inscrito, se inscreva para a gente chegar logo nessa marca aí de 8 mil. Mas eu queria dizer o seguinte, é notório que o Botafogo está crescendo em todos os aspectos. Pagamento de dívidas, estruturação do Botafogo. O Lonier hoje é bem diferente do que o Castro pegou lá atrás, né? Então, assim, muita coisa realmente tendo melhorias, né? Tendo melhorias a cada dia, eu diria. Realmente, o crescimento do Botafogo é muito grande. O que o Arthur Jorge recebe hoje, e não estou falando só de salário, que é muito bom, mas o que ele recebe hoje de material humano e de estrutura no Lonier, né? Claro, também no próprio Nilton Santos, é bem superior ao que era o que o Luiz Castro tinha e que já tinha crescido, né? O Luiz Castro, na verdade, entra no ano anterior, né? E aí começa aquela coisa toda, o Lonier, não dá para treinar, isso aqui não é campo de treino, ou o campo anexo do Nilton Santos, a mesma coisa, isso aqui não é campo de treino, né? E o Botafogo vai evoluindo. Então hoje, o Botafogo tá na Libertadores, né? Eu vou fechar falando de Libertadores, porque acabou que pegou a minha viagem justamente nesse período. Eu viajei em seguida, né, da partida, literalmente em seguida da partida entre o Botafogo e o Júnior Barranquilla. Gente, claro que esse resultado do Botafogo na Libertadores botou uma pressão para o nosso jogo, né? Botou uma pressão a mais que a gente não esperava para o nosso jogo agora na quinta-feira em Quito, né? O Arthur Jorge vai resolver todos os problemas do Botafogo em 6 dias? Certamente que não, né? A gente, claro, espera ver já algumas pequenas mudanças, né? Mas é muito pouco tempo, né? Não estou aqui já defendendo, passando pano, nada disso, mas ele já pegou, né, a missão dele, que já não era tão fácil assim, se transformou numa missão bem mais dura, né, no momento que ele chega no Brasil, vai direto praticamente para o Nilton Santos e assiste uma derrota totalmente fora dos planos, né? Claro que nenhuma derrota é planejada, mas essa foi muito fora do que a gente imaginava. São 6 jogos apenas, né? E ficou claro que agora não vai ter nenhum jogo fácil, nem em casa e muito menos fora, né? Só contextualizando,
o que pra gente seria o desafio maior seria justamente esse jogo da LDU em Quito. Como a gente perde em casa para o Júnior Barranquilla e o Universitário estreou na Libertadores, né, ganhando da LDU, o grupo, a gente já pode falar que está embolado, né? Claro, tem duas equipes com 3 pontos, né, justamente o Universitário e o Júnior Barranquilla, mas Botafogo e LDU, que eram, né, ainda são, ao meu ver, favoritos a se classificarem, zerados. E justamente o confronto, né, é o enfrentamento aí da quinta-feira. Então, um jogo que ganhou uma importância enorme, né? Eu vou até bater na madeira aqui, não quero nem falar, mas o caso do Botafogo tem um insucesso por lá, na altitude, vai deixar a situação bem difícil, né? Então, são 6 jogos, 18 pontos possíveis. Se o Botafogo perde o segundo jogo, o Botafogo só pode chegar a 12, né? Fica praticamente com obrigação depois de vencer todas as outras partidas, né? Então, é uma situação bem complicada, mas é o teu negócio. Uma casa a gente começa construindo pela base, né? Vai aos poucos, até chegar no telhado. Não podemos querer o Botafogo dominante, impositivo, que o Arthur Jorge pretende implantar já na primeira partida, ainda mais com a dificuldade toda da altitude, né? A gente sabe que o Botafogo fez um jogo até bom, né? Mas muito difícil contra a LDU ano passado na Sul-Americana. Então, serve de exemplo para a gente saber o grau de dificuldade que a gente vai ter, e a LDU também pressionada por ter tido um mau resultado, né? Tomou a virada 2-1 diante do Universitário lá em Lima. Então, assim, um jogo de xadrez mesmo, né? E o Arthur Jorge vai ter que tirar um coelho da cartola para montar um Botafogo, claro, começando a ficar com a cara dele, mas a gente sabe que é muito cedo ainda, né? Mas já virou uma decisão, né? Infelizmente, diante da derrota na estreia, já vira praticamente uma decisão esse jogo aí contra a LDU. Galera, é isso. Vai dar 22 minutos. Muito obrigado a todos vocês que todo dia curtem, todo dia comentam, ou quase todo dia, quando dá ali. Eu leio todos os comentários, né? Eu não estou ali só curtindo por curtir, não. Eu curto. Às vezes não concordo, normal, né, com que algumas coisas são colocadas, mas mesmo assim eu dou aquela curtida, porque é uma forma também de mostrar que eu tô interagindo com vocês, estou lendo, né? Nem sempre tenho tempo, né, hábil, a vida da gente é uma correria de responder, né? Quando dá eu respondo, mas fico muito feliz de vocês estarem diariamente, né? Agora o horário tá até maluco, eu tô gravando aqui 10 horas, já não consigo mais lançar o vídeo às 10, mas me perdoem, vou aos poucos voltando aí o horário normal. Como eu disse, cheguei em casa de madrugada, então tá tudo aí meio ainda fora, né, do horário convencional. Beleza, galera? De coração, muito obrigado a todos vocês, que a gente tem um ano aí ainda melhor, que o Botafogo continue crescendo, né? Esse é o nosso desejo para o nosso fogão, né? E aí, claro, também o canal Botafogo Digital vai crescendo aí com o apoio de vocês. É um canal que é feito para vocês e eu me sinto muito bem de falar com o meu público, né? Que na verdade são pessoas que, de certa forma, né, pensam comigo, às vezes discordam e tá tudo tranquilo de discordar também, né? Esse aqui é um bate-papo entre amigos, beleza? Tamo junto, parabéns para o canal, não é para mim não, para o canal e para todos vocês. Tamo junto, abraço!